Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão de Judá, a raiz de Davi, aleluia. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor, nós clamamos agora a Tua proteção e a Tua graça para esta reflexão. Tu és um Deus poderoso que nos ensina, que nos edifica. Fazei com que tudo aquilo que é Teu fique em nosso coração e na nossa mente. Tudo aquilo, Senhor, que não vai nos edificar, retira de nós, que possamos, com o Teu Espírito, apreciar o que é bom, tirar o que é ruim das nossas vidas. Forja, Senhor, um caráter do bem em nossas vidas. Toma nossos braços, nossas mãos, nossos olhos, nosso coração. Orialalabaricandalabarala. Xandalabaralaidialalahayaracandalabarala. Shiri halabaricandalabaralaiaralaherialalabarala shiri halabara. Xandalabaralacandalabaralaiaralabarala shiri harialalabaralaiarala. Xandalabaralaiaralabarikirialalabarishiri. Xandalabaralaiaralaharialalabarala. Xandalabaralaiaracandalabaralaiarala. Shiri halabaricandalabarala shiri. Deus amado, Deus poderoso, Senhor Deus, oricantaralabarishiri. Queriaralabarala shiri. Shiri candaralabara, vinde, Senhor, vinde, Senhor. Xandaralabaralaiarala. Kiri handarala steri keri baralasta. Orialabaricandala. Vamos nos sentar. Eu escolhi um texto diferente para tratar sobre essa caminhada de Moisés. E peguei alguns pedaços do Êxodo que, se vocês pudessem acompanhar na Bíblia, seria interessante. Quero pegar primeiro o capítulo 4, versículo 19. Do Êxodo. 4:19. O Senhor disse a Moisés em Madiã: vai, volta ao Egito, porque todos aqueles que atentavam contra a tua vida estão mortos. Vou repetir: vai, volta ao Egito, porque todos aqueles que atentavam contra a tua vida estão mortos. Moisés tomou consigo sua mulher e seus filhos, fê-los montar em jumentos e voltou para o Egito. Levava na mão a vara de Deus. Palavra do Senhor. Por que eu escolhi esse texto no retorno? Olha, Moisés teve aquele encontro na sarça ardente. Vocês já viram no filme, viram em séries, viram sei lá em quantos lugares. Puxa, Deus falou com ele. Uma experiência poderosa espiritual, não é? Uma árvore que não se queima e que pega fogo. Uma voz que fala externamente dizendo: tira tuas sandálias, que o lugar onde que você está é santo. Escuta um Deus que dá o seu nome, não havia nome de Deus, era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, era o Deus de alguém, mas pela primeira vez Deus se revela com um nome: eu sou Yahvé, aquele que é, eu sou o que sou. Pela primeira vez Deus dá um nome para Moisés. Então foi uma experiência poderosa com Deus, uma experiência que tornava desnecessária outras explicações para Moisés cumprir a missão que Deus queria dar para ele. Moisés já tinha colocado todas as dificuldades possíveis, vocês vão ver, não é só dificuldade de fala, ele já estava estabelecido, ele já tinha rebanhos, ele já tinha constituído junto com seu sogro uma certa referência. Seu sogro era um sacerdote de Madiã,
Era um homem sábio. A gente vai encontrar, por exemplo, o seu sogro dando conselhos para ele. Organiza o povo em grupos de 10, de 10, para que você possa julgá-los. Quer dizer, o cara tinha uma condição muito interessante de vida. Era uma referência. Mesmo assim, Deus lhe diz, porque conhecia o coração dele a respeito dos seus medos. Qual era o medo de Moisés? Moisés foi proteger um dos seus irmãos, porque Deus tinha dito para ele que ele tinha uma missão de libertador. Preste atenção, olha só, você descobre que você foi salvo milagrosamente, porque todas as crianças tinham que ser mortas, as parteiras tinham que tirar a vida de todos os meninos, as parteiras não tiraram a vida dele, e houve uma investigação, e aí as parteiras inventaram uma mentira. Vocês lembram qual foi a mentira? Alguém lembra aqui? Não? Lembra? A mentira foi: as mulheres hebreias são mais fortes do que as egípcias, então as crianças nascem e elas já estão com a criança e já protege a criança. Vocês acham que isso é uma verdade? Claro que não. As parteiras não quiseram. Um milagre, porque as parteiras resolveram não matar a criança. E depois mandou matar as crianças mesmo nascidas, e aí coloca ela no cesto, a irmã Miriam, mais velha, vai acompanhando, não é? Eu acho até engraçado que nos filmes a Miriam é jovem e o Moisés é velho, né? Mas ela era mais velha, era uma menina já, que vai acompanhando para ver aonde o cestinho vai. Pô, como um cesto no rio, qual é a chance disso dar certo? E a chance de ser encontrada por alguém que não tinha filhos e que tinha uma importância no palácio para poder criar aquela criança, e criar aquela criança numa condição diferenciada dos hebreus, porque as crianças hebreias, não tenho a menor dúvida, com 6 aninhos estavam fazendo tijolo. Ou vocês acham que os hebreus... Se até poucos anos atrás as crianças já tinham que trabalhar na roça, imagina os escravos do Egito, que as crianças já estavam trabalhando, já tinham que ajudar o pai a trabalhar lá nas construções que eles tinham que fazer. Pois bem, ele foi criado no palácio, quer dizer, ele teve cultura, teve educação, ensinou a ler, escrever. Quem que tinha isso? Só o imperador, só o faraó. Então a vida dele era um milagre. E aí ele, quando descobre tudo isso e descobre a família dele, ele sente que ele tem uma missão. Então, apesar de que Deus fala com ele na sarça, Deus fala com a gente no decorrer do tempo. A gente tem que às vezes parar e olhar um pouco a nossa vida, olhar o que é que aconteceu conosco. Não é? Às vezes eu fico pensando assim, chega uma pessoa para mim e fala assim: Deus está me chamando a pregar pelo mundo. Aí eu falo: você fala bem inglês? Ou talvez o espanhol? Porque com português você vai ter que ter um tradutor, né? Então, se Deus não te preparou para isso, se prepare enquanto é tempo. Não é? Se prepare enquanto é tempo, apesar de que Deus pode fazer tudo isso. Mas eu brinco com o Ironi, por exemplo, que é meu amigo, e o Ironi prega em todos os lugares assim, mas ele não é bobo, se eu converso com ele, ele fala o italiano quase tão bem quanto fala, lógico, com sotaque, mas fala, ele não vai se perder lá. Por quê? Porque vive pregando lá. Como é que você vai ir para um lugar que você não fala a língua para ser pregador naquele lugar? Só se tiver um tradutor, não é mesmo? E normalmente nossa língua, infelizmente, não é a língua mais falada, né? Quer dizer, se você for chamado para missões em todos os lugares, muitas vezes, o inglês provavelmente vai ser o mínimo necessário que você vai ter. De qualquer maneira, estou só fazendo uma alusão disso para dizer que ele olhou e falou: Deus foi me preparando para isso. E aí o que ele fez? Ele se meteu numa briga
entre um egípcio que estava maltratando um hebreu. E no ímpeto, e aí vocês têm que imaginar que ele tinha mais saúde, mais força, não é? Foi criado com o faraó. O que aconteceu? Ele matou o egípcio, mas achou que isso ia ficar no segredo. Vocês sabem como é que é segredo, né? Segredo, ele tem um opositor, chama fofoca. A fofoca acaba com o segredo. O próprio israelita já contou para todo mundo, rapidamente ficaram sabendo que ele matou o egípcio. E o dia que 2 hebreus estavam se batendo e ele foi separar, eles disseram, e aí, você vai matar? E ele descobriu que todo mundo sabia. O segredo estava entregue. E aí ele estava jurado de morte. E ele então foge. E aí começa todo esse processo. Veja, ele fugiu porque ele estava com medo. Medo de ser morto. Deus, quando o chama, diz o que para ele? Fala, olha, pode voltar que os que queriam te matar já morreram. Parece uma coisa boba, não é? Não precisava disso. Não precisava disso nesse retorno dele. Mas Deus faz as coisas com um tempo certo. E isso a gente não suporta. E essas gerações que estão vindo aí, gente, dos nossos filhos, jovens, eles não suportam o tempo. O tempo é um problema para eles. O tempo é um problema. Eles não aguentam ficar em nada que demore, em nada que leve tempo para acontecer. É tudo para agora. Podem olhar, eu vejo no esporte. O cara fala, o técnico entrou, não fez nem um mês, se ele não deu o resultado, já ninguém mais quer. Ninguém aguenta as demoras do tempo, mas o tempo é um aliado de Deus, que a gente precisa descobrir nele a sua importância. Senão você não percebe quanto que ele está fazendo e quanto ele vai fazer. Veja que o tempo também foi um instrumento que Deus usou, porque ele diz, os seus adversários já estão mortos. Pode voltar, que não tem mais ninguém nem lembrando daquela história. Muitas vezes eu preciso perguntar para o Senhor, Senhor, continue agindo no tempo, continue fazendo isso. Eu vejo, por exemplo, famílias que se desesperam porque não acreditam no poder de Deus pelo tempo. Ama meu filho, ama minha filha, ama não sei o quê. Ué, calma. Se você continua orando, se você continua batalhando, se Deus realmente está fazendo, fique tranquilo que Deus vai agir. Vai agir. E o tempo do Senhor será melhor que o teu. E o método do Senhor será melhor que o teu. Porque Ele vai usar instrumentos dEle. Com o jeito dEle. Eu gosto muito quando leio a história de Santo Agostinho, não é? Sua mãe era uma santa, e daí? Ela ficou santa depois dele. Mais por causa dele do que por causa dela. Mais pelo que ele contou dela do que pelo que a verdade, a história sabe. Mas ela não converteu o filho. De verdade, não. Ela converteu porque nós sabemos do mundo espiritual. Então nós sabemos que a oração dela e a história de vida de oração dela gerou isso. Mas não foi nada disso pela vida. Agostinho saiu de casa, não tinha nada a ver com a mãe dele, nunca gostou da história de fé da mãe dele, foi para a vida dissoluta, teve filho, até que questionou, fez tratados contrários à fé, até que um dia, seguindo Santo Ambrósio, teve aquela poderosa conversão e acaba escrevendo, né? Te procurei em tantas coisas, procurei em tantos lugares e estavas tão perto, estavas dentro de mim. E aí se torna o maior. Certamente, acho que ninguém escreveu mais livros do que ele.
Ninguém escreveu mais sobre a fé do que ele. Foi governador, foi bispo sem sequer, ele como catecúmeno foi aclamado bispo, ele nem passou por ser padre, nada, foi direto, tchuf, o povo já aclamou, fundou a primeira casa religiosa, né, porque ele criou uma comunidade religiosa, então ele é uma referência em todos os sentidos. Pois bem, depois descobriu o poder da oração dela para convertê-lo. Mas e o tempo? Vamos pensar no tempo. Você acha que ela esperava que ele tivesse que passar por tudo aqueles enroscos para chegar lá na conversão? Então, Deus age. Se você continuar fiel, Deus vai agir com os métodos e o tempo dele. E a gente tem que saber e ter paz para saber, ele tem o controle. Ele tem o controle. Mas parece que está tudo virado. Ele tem o controle. O que você não pode é desistir. Fale para a pessoa do teu lado, você não pode desistir. Não pode desistir. Quero pegar o versículo 17 do capítulo 5. Vou pegar o versículo 15 em diante para ficar mais entendido. Ó. Os vigias israelitas foram queixar-se ao faraó. Por que, perguntaram eles, procedes deste modo com os teus servos? Não se nos fornece mais a palha e se nos diz, fazei tijolos, e chegam até a nos açoitar como se teu povo estivesse em falta. O faraó respondeu, vós sois uns preguiçosos, sim, uns preguiçosos, e por isso que dizeis, queremos ir oferecer sacrifícios ao Senhor. E agora ao trabalho, não se vos fornecerá palha, mas deveis entregar a mesma quantidade de tijolos. Vamos entender. Quem são os vigias de Israel? Neste caso, são os capatazes. É muito comum na exploração que você pegue no meio das pessoas que estão escravizadas, um escravo, porque se vier um de fora, você vai ter uma rebelião. Então você pega um do meio, que vai servir de espião e vai servir de vigia. Você remunera ele, para ele não ter que trabalhar desgraçadamente como os outros têm que trabalhar. Você dá uma vantagem para ele, para que ele não tenha que ficar, e todo mundo um dia queira ser vigia. E aí esse cara bate nos próprios irmãos, claro, tem os soldados, tudo, porque ele tem uma vantagem e explora o próprio povo. Essa é uma estratégia milenar. Talvez eles tenham inventado, mas talvez seja anterior a eles ainda. E é assim que fazia. Por isso eles vão reclamar, eles falam, olha, eu não consigo segurar o povo, porque vocês estão exigindo demais, tem um limite para mim, eles não recebem palha e eu tenho que obrigar eles a produzir, eu obrigo, mas não tem palha para produzir. E aí eles esperavam que o faraó tivesse um pouco de bom senso, falaram, não, tudo bem, vou dar palha e vocês fazem eles for produzir, se não fizer bate, como eu fazia mesmo. Mas o faraó estava completamente tapado. E por que ele estava? Por causa do serviço? Não, ele não estava nem aí com o serviço. O faraó sabia que o serviço não ia sair, sabia que sem palha não ia ter tijolo, sem tijolo não ia ter construção. Ele estava irritado porque o povo estava sendo instigado a querer um Deus que não era ele. Porque o faraó se achava Deus. E ele diz, deixai que nós possamos ir prestar culto ao nosso Deus. Era uma questão de não aceitar e Deus, propositalmente, não queria convencer o coração do faraó, para que o povo descobrisse quem Deus é de verdade. Então, algumas provações
Deus permite, até mais dolorosas, para que a gente possa reconhecer mais ainda que Ele é Deus. E se você às vezes não aguenta tamanha provação, você fala: Senhor, encurta o tempo. Aliás, São Bernardo é que costuma dizer que nesta hora pedimos o auxílio à Virgem Maria. Por favor, fale para abreviar o tempo, porque eu sou mais fraco do que eu pensava. Para que abrevie, mas Deus não irá além daquilo que Ele sabe que você aguenta. Mas se você não é, então fala com Ele. Aqui nesse caso, não tinha Nossa Senhora, o faraó chamou eles todos de preguiçosos. Aí eu quero pegar para vocês, assim, ó, versículo 22, do capítulo 5 ainda, diz assim: Moisés voltou-se de novo para o Senhor. Ó Senhor, disse-lhe ele, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Desde que eu fui falar ao faraó em vosso nome, ele maltrata o povo e vós não o livraste de maneira nenhuma. Quer dizer, o próprio Moisés começou a olhar e falou assim: esse troço está errado, você manda eu vir aqui, você tem um poder de fazer as pragas, faz e demonstra esse poder, e eu venho para falar, para libertar, e cada vez que eu falo piora, não é? Já viu aquela história que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? Não, piora? Falou, então o que está acontecendo? Esta sinceridade com Deus, ela é importante para a gente aprender como funciona a oração. Papa Francisco foi muito cirúrgico, né? Acho até que eu vi, a Silmara compartilhou o texto, eu vi esses dias também no nosso grupo, que é quando ele fala assim, que quando a gente precisa e sente no coração, a gente deve orar a qualquer momento. Não só orar conforme nós nos programamos, mas a qualquer momento. Porque tem hora que você tem que ir lá e falar com Deus: e aí? Esse troço está meio esquisito, eu estou seguindo aqui, sei que a tua vontade é essa, mas conforme o caminho fica mais difícil, o que você quer que eu faça? Me explica aí, me dá uma orientação. Então, esta sinceridade de relacionamento com Deus é muito importante. Senão a gente fica muito distante de Deus. Não, converse com Ele. Faça Deus ser alguém que você consegue parar para conversar como um amigo. Para isso você tem que ter essa liberdade com Deus. O Senhor respondeu, capítulo 6, versículo 1: Verás o que vou fazer ao faraó. Forçado por uma mão poderosa, ele os deixará partir. Forçado por uma mão poderosa, ele os expulsará de sua terra. Quer dizer, Moisés foi lá, disse: eu não estou entendendo nada, quanto mais eu converso, pior ele fica. E aí Deus diz: você vai ver o que eu vou fazer. Então Moisés fica em paz, porque ele não sabia como seria isso, mas ele estava apresentando um problema. O problema é: você manda eu falar, eu falo e piora. E aí Deus diz: calma, porque eu vou agir, e vou agir com mão poderosa. E Ele não vai só deixar vocês irem, Ele vai fazer o quê? Expulsar vocês, vai falar assim: vai embora daqui, raça. Vai ser muito melhor. Nesse ponto eu quero chamar a atenção de algumas coisas que a gente pede. Tem coisa que a gente pede e que é de difícil solução, porque envolve muita gente, envolve muitos fatos, envolve muitas circunstâncias. Não basta Deus falar para você fazer que você consegue fazer. Nesta hora a gente aprende por essa palavra que às vezes Deus diz para nós: eu sei que está difícil para você fazer, mas eu vou agir. E aí vai acontecer porque eu vou agir. Não é só porque você fez, você está disposto, você disse sim, mas eu vou agir.
essa questão, deixa que eu vou agir e vai acontecer porque eu vou agir. E é o que ele fez com o faraó. Chegou um momento em que o faraó mandou embora, depois o faraó quis ir atrás de novo. Mas o faraó os expulsa. Quando foi? Quando morreram os primogênitos. O faraó manda eles embora. E o que é que eles já tinham feito no dia anterior? Emprestado até as coisas dos vizinhos para levar embora. Eles fizeram um roubo, gente. Deus falou: olha, te exploraram, nunca pagaram, agora eles vão até dar para vocês as coisas para vocês levarem embora. Só que eles não sabiam como é que ia ser isso. Eles entraram, passaram lá o sangue no umbral da porta, cortaram o cordeiro, tinha que comer rápido, comer de pé, comer com as ervas amargas, comer rapidinho, não podia sobrar. E no outro dia o faraó expulsou eles, eles saíram rápido, o faraó mudou de ideia, mas aí eles já estavam tudo na estrada. Consegue perceber? Eles estavam prontos para obedecer, prontos para obedecer a Deus, mas Deus com a mão dele é que fez com que isso acontecesse. Então a gente tem que ter paciência, a gente tem que apresentar para o Senhor as coisas e tem que saber que muitas delas é a ação de Deus que vai fazer, porque nós não temos como resolver esse problema. É assim que essa palavra nos ensina hoje. E aí eu quero só pegar o versículo seguinte, e para a gente encerrar. Versículo 2. Deus disse a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas não me dei a conhecer a eles pelo meu nome de Javé. Eu me comprometi com eles a lhes dar a terra de Canaã, a terra onde levaram uma vida errante e habitavam como estrangeiros. Ouvi o clamor dos israelitas oprimidos pelos egípcios e lembrei-me de minha aliança. Por isso, dize aos israelitas: eu sou o Senhor, vou libertar-vos do jugo dos egípcios e livrar-vos de sua servidão. Estenderei o braço para essa libertação e manifestarei uma terrível justiça. Tomar-vos-ei para meu povo e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos terei libertado do jugo dos egípcios, introduzir-vos-ei na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei a possessão dessa terra, eu o Senhor. Palavra do Senhor. Conseguiram entender? Deus fez uma promessa, para quem? Para Abraão: sai da tua terra e vai para onde eu vou te mostrar. Deus apareceu a Isaque, filho de Abraão, e disse: em ti cumprirei a promessa que fiz a teu pai Abraão, de criar uma multidão de povo. Quantos filhos Abraão teve? 2. Mas filhos da promessa quantos? 1. Ora, se Deus diz que vai te dar filhos como a areia do mar, e você só tem 1, não é fácil não, né? Parece que Deus brinca, não é isso? Ora, qual é a lógica? Se Deus chega para você e fala: eu vou te dar filhos como a areia do mar, você imagina que você vai ter uns 10, pelo menos. Aí Deus te dá um só, para fazer você caminhar na fé. Porque Abraão morreu. Abraão viu os netos? Não sei, acho que não me lembro nem agora essa parte. Viu nada. Mas a promessa que Deus fez a Abraão, serviu para Isaque. Isaque teve Esaú e Jacó. Você percebe? A progressão está pequenininha, né? Esaú e Jacó. E depois Jacó teve as 12 tribos de Israel. Não é isso?
12 tribos de Israel, porque o nome de Jacó foi mudado para Israel, porque Deus falou assim, agora começa o jogo mesmo. Mas olha como Deus age, percebam isso, eu quero falar dessa pedagogia de Deus, para que a gente possa entender isso na nossa vida, na nossa missão e nas coisas que Deus fala conosco. E aí Deus fala, olha Moisés, a promessa que eu estou cumprindo para você é a promessa que eu fiz para Abraão, para Isaac e para Jacó. Então eu não estou só tirando esse povo que ficou grande, porque como é que começou o rolo lá no Egito? Eles diziam, os hebreus estão ficando em maior número do que os nossos. Eles são que nem coelho, faz um monte de filho, nós precisamos impedir isso. Quer dizer, eles já eram uma multidão de pessoas. E aí Deus fala, bom, agora eu tenho uma multidão, agora eu vou levar vocês para ocupar aquela terra que eu prometi. Então o que Deus está fazendo com Moisés não é só cumprir para Moisés o chamado de libertar o povo da escravidão do Egito, mas de tomar a terra prometida. Conseguem perceber toda essa dimensão? Aí Deus fala, eu agora vou cumprir a minha aliança. Qual é a minha aliança? De dar uma multidão de filhos a Abraão que ocuparão a terra de Canaã, uma terra que vocês andaram errantes, mas que agora vai ser de vocês. Então, Moisés lembrava disso? Moisés nem sabia disso, ele nem foi criado pelos hebreus. Moisés sabia que ia ter a terra, onde ficava a terra, que Canaã, não sei o quê. Moisés não tinha ideia do tamanho da missão dele naquele momento, passou a ter depois, mas não tinha ideia. Assim é conosco. Por isso que como Deus age é diferente do nosso jeito, porque Deus vai cumprir em você não só a promessa que Ele tem para você, não só a promessa que Ele tem para você, mas a promessa que Ele fez com as suas alianças. Não é maravilhoso? Eu acho isso muito maravilhoso e isso me faz ampliar a minha confiança. O que Deus está fazendo é muito maior do que o que eu enxergo, porque não é só comigo, é algo muito maior e eu faço parte deste processo. Então nós aqui fazemos parte de um processo muito maior de libertação do povo e do projeto que Deus quer implantar de forma especial nesses últimos tempos, desde que nós tivemos um novo Pentecostes, um novo derramamento do Espírito, um novo derramamento de forma a criar carismas e unção que os nossos antepassados não tiveram. Não tiveram, gente. Teus avós, os meus avós, não sabiam, nem viram em lugar nenhum o poder de Deus dentro da igreja. No máximo, eles ouviram contar a história de que em algum convento ou em alguma congregação religiosa tivesse alguns carismas. Quando a gente lê as histórias dos santos, quantos eles eram? Então o que está acontecendo é algo tão extraordinário. E por que está acontecendo? Porque é um projeto de Deus. E por que agora não está mais acontecendo igual? Porque há uma evolução, mas a promessa dele de realizar aquilo que está lá continua sendo a promessa nas nossas vidas. O que nós estaremos respondendo vai realizar a obra muito maior. Muito maior. Então, quando às vezes aqui vocês menos, mas eu que fui coordenador e fui membro da Comissão Nacional, do Conselho Nacional da Renovação Carismática, quando eu olho eu falo, aquele projeto, era óbvio que Satanás iria se infiltrar nele também. Era óbvio que a gente veria um desvio, mas o projeto de Deus não mudou. Então Deus continua com a mesma coisa, porque Ele vai levando o povo até o momento da sua paciência, e aí Ele vai realizar, e nós somos membros para que Ele realize, nós e muitos outros. Então a gente tem que olhar o projeto de Deus, senão você fica preso ao projeto dos homens.
Veja, aqueles homens e mulheres escravizados no Egito não tinham ideia de nada disso. Não tinham ideia de uma terra prometida. Mal e mal eu vejo eles se lembrarem como é que eles foram parar no Egito. A gente sabe, eles foram parar no Egito porque eles estavam morrendo de fome. E venderam um dos filhos de Jacó para poder, porque tinham inveja dele. E o moleque acabou virando o grande responsável no Egito, e no meio da fome trouxe seus irmãos de volta para poder não morrerem de fome. José do Egito. E José do Egito acabou trazendo eles, e eles viveram como elite. Até que depois o tempo foi passando, eles nunca foram egípcios, aí começa a vir a discriminação, e eles acabam virando escravos. E você percebe como é que funciona o mundo? Tenta fazer uma leitura do mundo para vocês verem. E essa leitura, os próprios israelitas não lembravam. Não lembravam disso, não lembravam como é que eles tivessem. Cada geração que nascia era uma geração de escravo. E aí quando veio Moisés, e quando Deus manda ele falar com o faraó que vai tirar com poder, ele fala: o que eu estou cumprindo não é só tirá-los do Egito, eu estou cumprindo a minha promessa lá de trás. Deus não mudou, ele vai cumprir a promessa dele, só que ele precisa de gente fiel. Ele precisa de gente fiel. E aí é fiel a quem? Fiel a ele. Vamos ficar de pé. E eu acho que a grande palavra para nós hoje é: faz-me fiel. Faz-me fiel. Tinha aquela musiquinha, não tem música, não vamos cantar, né? Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Ele é fiel. Eu gosto muito dessa palavra porque no Novo Testamento São Paulo diz que Deus é fiel e não pode desdizer-se. Quer dizer, ele permanecerá fiel. E aí ele diz: mas nós não, nós permaneceremos fiéis se nós quisermos permanecer fiel. Ele vai permanecer de qualquer jeito, mas nós, é uma decisão pessoal. Até o próprio Jesus vai dizer: se você for fiel no pouco, eu vou te conceder o muito. Mas é você quem tem que decidir ser fiel. Sou eu quem tenho que decidir ser fiel e ser fiel. Senhor, faz-me fiel, Senhor. Esse é o pedido que nós fazemos nesta final da formação de hoje. Faz-nos fiéis, Senhor. Eu quero permanecer fiel a Ti, Senhor, para que a Tua promessa se cumpra em todas as gerações, de acordo com a aliança que proclamastes. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.